A data do dia 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, ela é um marco para toda a sociedade, para toda a população transgênera do Brasil, porque ela revolucionou esse dia, né? De fato, ela foi escolhida porque foi uma data onde todas as travestis e as transexuais invadiram a Câmara dos Governadores lá em Brasília para exigir direitos e para pedir para que o restante da sociedade nos enxergue enquanto pessoas. Então a gente já começou revolucionando tudo. Comentando o que a Amanda falou, né, é importante o Dia né, Nacional da Visibilidade, porque nós sempre fomos os trans, né, aquela do gueto, a excluída, aquela que está marginalizada, aquela que está escondida, aquela que vive no escuro, né, na penumbra da sociedade. E o Dia da Visibilidade nos coloca em uma posição de cidadãs também, né, de que nós pagamos impostos, nós corremos atrás do nosso pão como todos, qualquer outro cidadão desse país. Então, ter um Dia Nacional da Visibilidade Trans nos incorpora um pouco a essa sociedade que nós vivemos, né? Não deixa nós excluentes dela. Eu, né, me assumi muito cedo, era assim, tipo, acabei de sair da adolescência, né? Tinha 19 para 20 anos e eu me assumi como uma mulher transexual. Então, assim, na época que eu me assumi como mulher transexual, a minha primeira faculdade foi proibida de utilizar os banheiros da faculdade. Né? Então, assim, você imagina que isso hoje em dia é impensável, né? Mas existiu assim, uma pressão como se você fosse fazer um desfile de moda, você andasse pelada pelo banheiro, e não, você simplesmente vai lá, né, e inclusive nos banheiros femininos que são todos reservados, né, assim, e vê que existe um preconceito que vem de mulheres para mulheres, e que mulheres continuam dizendo, aqui não é o seu lugar, né? Então, assim, a partir do momento que você já tem, assim, um pouco de dificuldade com, né, com a família, daí o seu ambiente escolar ele não é um ambiente, né, propício para você estudar, é difícil você imaginar que, assim, possam existir outras Fernandas e outras Amandas, né, ocupando cargos e espaços, né, onde deveriam existir. Em boa parte das empresas, por exemplo, a gente entra para usar o toalete e a gente vê pessoas fazendo caras estranhas, e aí, por exemplo, tem gente que não toma o mesmo elevador que você. Então, esse preconceito velado, ele ainda é muito explícito na nossa sociedade, que é machista. Necessária muita resistência para estar onde a gente está. A gente lutou contra uma maré muito forte, muito brusca, que queria impor a gente em outro lugar. E a gente disse, não, nosso lugar é este. Então, assim, nós conquistamos esse espaço. E daí, quando a gente entende que daí a gente conquistou esse espaço e que esse espaço corresponde a uma parcelas de um privilégio, o que que nós duas temos como responsabilidade? Lutar para que outras mulheres e homens trans possam também ter essas oportunidades. E como que a gente pode contribuir com isso? Permitindo que eles tenham acesso ao conhecimento, à cultura, para que eles possam chegar e lutar contra essa maré, e que a gente possa permitir, através desse privilégio, né, que a luta deles seja um pouco mais suave. E a gente tem que estar nos lugares, ganhando espaço, ganhando respeito, provando que a gente é competente. Às vezes a gente precisa trabalhar duas vezes mais do que uma pessoa hétero, só para que a gente mostre que, olha, eu estou aqui não é porque por causa de cotas, é porque eu sei trabalhar e eu domino o que eu faço e eu presto um trabalho com excelência e perfeição. Não só uma pessoa hétero, mas uma pessoa também cis, né, Amanda? A gente tem essa particularidade de sempre estar sendo comparadas, né? A comparação é sempre algo que vem, né, junto, né, a comparação, mas e a trans, e a cis, né, a cis ela não existe, né, as pessoas não denominam, elas sempre comparam, e a trans, né, como que é o trabalho da trans, como que é, então acredito que é isso, né, porque
as pessoas, independente da orientação sexual delas, né, pode ser que até muitos, né, homossexuais, eles tenham até uma dificuldade, uma vivência, mas pode ter certeza que a da mulher trans é 10 vezes maior, né, quando ela precisa. Nesse ambiente de tecnologia, né, que é algo que nos apaixona, né, que por isso que nós estamos dedicados a isso, não é por nenhum outro motivo, e sim pela paixão que a gente tem pela tecnologia, por tudo que envolve ela, nós damos de cara em um ambiente extremamente cis heteronormativo, né? Então, a maioria dos analistas ou de especialistas são homens, muitas vezes, a maior parte deles brancos, heterossexuais. O que que vem de trás? Né? A aceitação ou a inclusão? Né? E aqui a gente vive a inclusão, né? De ver que esse espaço ele é permitido para nós, mulheres trans. Uma grande prova disso é a Amanda, com 8 meses de companhia, ter se tornado tech lead, né? É um orgulho para mim, né? Como analista que entra junto com ela, assim, ver que ela, né, teve essa oportunidade poderia ter sido minha, poderia ter sido dela, poderia ter sido de qualquer um, e foi dela porque não porque ela é uma mulher trans, não porque, e sim porque pelos méritos dela. Então a gente vê que aí existe inclusão, né? Então nesse ambiente que, como eu estava falando, que é muito heteronormativo, eu, em outra empresa que eu tive apenas a parte assim de falar assim, ah, não, vamos colocar porque nós somos uma empresa inclusiva, sim, uma empresa inclusiva. Então está lá a Fernanda Moura trabalhando como analista em uma sala repleta de homens heterossexuais, brancos, cisnormativos, que, assim, falam somente do trabalho. Eles não são capazes de desenvolver uma conversa além de, ou de falar assim, ah, vamos tomar um café, ou vamos almoçar juntos, né? Então aí foge daí a inclusão e a aceitação, e isso apenas é uma empresa que parece que assim está impondo aquilo para os funcionários. A segurança no ambiente de trabalho, ela na verdade, né, é uma pauta engraçada, ela, né, porque assim ninguém sai do seu ambiente de trabalho esperando, né, sofrer bullying. Ninguém sai do seu ambiente de trabalho esperando ser menosprezado. E aí, quando você entende, encara que assim, olha, eu tenho um ambiente que tem pessoas trans, né? Transformar esse lugar seguro não é só transformar em um lugar onde as pessoas não vão te desrespeitar, mas também é um lugar que as pessoas vão não te aceitar, mas que elas vão conseguir te incorporar, que elas vão conseguir fazer com que você se sinta naquele lugar não apenas seguro, mas parte daquele lugar. E quando você se sente parte daquele lugar, você não precisa achar que assim aquele lugar é seguro ou não é seguro. No nosso caso, eu acredito que até a Amanda pode concordar comigo, nós aqui dentro da ABI, da Ambev, nós nos sentimos assim que nós fazemos parte desse ambiente. A gente não sente que esse aqui é um lugar, que isso aqui não é um lugar seguro para a gente. Nós temos a certeza que a gente faz parte desse lugar, porque nós temos o respeito, a admiração, o carinho, como qualquer outro funcionário que desempenha seu serviço com alegria, com vontade. Tem uma frase que é usada por uma CEO de diversidade muito famosa, acredito que alguns de vocês já devem ter vistos, que a diversidade é quando você convida uma travesti para ir a uma festa, e a inclusão é a partir do momento em que você tira ela para dançar. Então, existe uma diferença bem grande em uma empresa diversa e uma empresa inclusa, e aqui na IBI eu me sinto 100% inclusa, porque as pessoas passam, me cumprimentam, se eu estou no café me chamam para conversar, e a gente tem todo um approach e é tratada como qualquer outra funcionária aqui dentro. Então, aqui é um ambiente em que a gente não precisa se preocupar de, ai, se eu me levantar da minha mesa e ir até o toalete, quantas pessoas vão torcer o pescoço, sabe? É uma coisa fantástica. Aqui é um ambiente que proporciona uma segurança muito bacana, muito legal. Eu acho que
uma das melhores empresas que eu trabalhei, que realmente a gente vê que a diversidade e a inclusão não é só a empresa comprar a bandeirinha ali para usar no mês da diversidade e faturar em cima disso. Aqui, todos os funcionários parecem que atingiram um nível de consciência tão alto que a gente é tratada como um ser humano normal, como a gente deveria ser em qualquer outro lugar, mas infelizmente aí fora não é esse o cenário que a gente encontra. As empresas normalmente buscam até algo que eu já comentei ali. Tudo bem, eu tenho uma vaga para uma transexual aqui, mas ela precisa de um MBA, ela precisa de fluência em 3, 4, 5 idiomas, precisa de faculdade, precisa de mestrado, precisa de intercâmbio. Então, assim, entender que a população trans, por conta do nosso histórico, né, o nosso histórico que já vem da sociedade machista, a gente já é hostilizada na escola com 4, 5 anos, a gente já começa a apanhar ali sem entender o porquê que a gente está apanhando. E aí é esse o nosso, a nossa sociedade trans, o nosso grupo, a letrinha T ali do LGBT, ela tem muito mais problemas em frequentar uma escola, em adquirir uma formação básica, conseguir a fluência em um segundo idioma, talvez um certificado, um diploma, alguma coisa. É uma parcela muito pequena ainda da nossa população que tem todos esses requisitos. Então, se a empresa ela está realmente, e esse desejo vem do fundo do coração, né, disponível e aberta para diversidade e inclusão, ela poderia sim pegar profissionais em que não tem o mestrado, que não tem a língua, ou que não fez o intercâmbio X, trazer essa pessoa para dentro e capacitar ela. Por que buscar uma profissional, sendo que a gente pode formar novas profissionais, né? Que não necessariamente precisam estar aqui conosco na companhia, que não necessariamente precisam ocupar esses espaços, mas assim, permitir que essas pessoas sejam competitivas no mercado de trabalho, que elas possam ter o know-how para chegar a competir com qualquer outra mulher. Eu acredito que muito mais do que abrir novas oportunidades para pessoas trans é criar novas oportunidades para as pessoas trans. Eu tenho como uma pessoa que eu sou muito, muito, muito fã, uma garota, não é nem tão garota assim, ela já é uma senhora, mas é a Maite Schneider. Eu acho que desde da época da internet de escada, onde a gente conectava com um modem de 56 kbps lá, usando uma linha telefônica, eu já conectava para ficar lendo o blog da Casa da Maitê, porque eram assuntos assim que eu ficava talvez 2, 3, 4 horas ali naquele site lendo depoimentos, lendo comentários. Ela sempre foi uma fonte de inspiração para mim, por conta de ela ser uma mulher transexual e muito bem-sucedida. Ela hoje em dia é uma das sócias, uma das donas da organização que chama Transempregos, né? Ela e a Marta Rocha. E eu sempre gostei muito do perfil profissional dela. Nós mulheres trans sempre temos aquela mulher que a gente se espelha para querer ser melhor. Então, assim, se for para buscar assim, para uma mulher trans, assim, e não puxando sardinha, assim, por uma grande admiração, porque ela é minha amiga e eu admiro muito ela, Amanda Gutierrez, admiro muitíssimo ela. Obrigada. Sim, e também tenho uma outra que não conheço ela pessoalmente, mas tenho uma admiração e diria assim que é uma mulher trans que eu gosto de acompanhar ela, porque ela é preta, periférica e trans, que é a Erika Hilton. Então, a Erika, para mim, é uma mulher trans que traz não só o direito da mulher trans, das pessoas trans também, mas também o direito do pobre, né? Da pessoa periférica, da pessoa preta, que encara aí o dobro de dificuldades. Se nós mulheres trans temos dificuldades, uma mulher trans preta e periférica, ela tem o triplo de dificuldades. Então, assim, vê que temos uma mulher preta, trans,
né, como vereadora de um dos maiores estados, né, da cidade mais rica de São Paulo, né, que é a cidade de São Paulo. Para mim é somente um motivo de orgulho de dizer assim, nós podemos chegar e ocupar os espaços que a gente quiser. Depois que eu entrei na Ambev e que eu conheci a Fernanda, não é porque ela é minha amiga e nós estamos aqui, mas assim, eu também admiro muito o lado profissional, pessoal e humano dela, porque assim, eu já vi ela falando, fazendo atendimento em francês, em italiano aqui no Tech Bar, e aí tipo assim, cara, você fica, "Ah, meu Deus, essa mulher é uma máquina de falar idiomas", assim, ela consegue tipo, e flui assim, blá 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 blá, ela começa a falar e você tenta falar que idioma ela tá falando. Peraí, deixa eu me situar. Ah, tá, francês. E aí vai, plá, 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 faz. Então, assim, é uma profissional fantástica também e que merece o meu respeito. Eu acredito que, assim, uma das grandes coisas que a gente pode também trazer é que a Ambev, a ABI, ela trouxe para mim, para Amanda, também uma oportunidade que é muito única, né? Que é de duas mulheres trans que não se conhecem de nada desenvolverem o mesmo trabalho e se encontrarem e desenvolverem acima de uma qualidade de trabalho, uma qualidade de uma amizade, né? E de um elo, de um vínculo, de uma admiração recíproca uma pela outra que é muito grande. Então, assim, isso também é um motivo muito grande de é, inclusão, né? A gente só pode conseguir essa inclusão de, né, nesse mundo competitivo e nesse mundo que é competitivo para todos nós, em todos os ambientes de trabalho, mas que permite que duas mulheres trans que estão ali trabalhando dia a dia consigam desenvolver essa admiração, esse respeito, esse carinho uma pela outra somente em uma empresa que permite que elas se sintam seguras e felizes onde elas estão trabalhando. Para quem teve uma infância ouvindo as músicas da Xuxa. Então, eu tinha uma música da Xuxa que ela falava: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E aí essa frase já foi aí adaptada e readaptada várias vezes, com várias outras palavras sendo retiradas ou inseridas, mas basicamente a essência do que a frase quer dizer é que você pode ser tudo o que você quiser. E eu acho que a gente, quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça, e torna aquilo o nosso objetivo, eu acho que tudo flui com mais naturalidade. Então, eu sou muito grata por estar aqui nesse lugar hoje. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu também diria que não é impossível. Então, se você tem um sonho, basta você acreditar que ele vai se tornar realidade, que um dia você vai conseguir atingir todos os seus sonhos. Se for para dar um conselho para outras mulheres trans que estão começando, iniciando, eu lembro que a minha primeira faculdade, com todas as dificuldades que eu tinha, e com todas as angústias que eu tinha naquele momento de transição, a dificuldade de apoio familiar, a dificuldade de se encontrar com uma pessoa também, uma professora me falou assim: leia, Fernanda, leia, porque somente os livros salvam. Então, se for para dar uma dica, uma orientação para as mulheres trans, para os homens trans, para as pessoas trans, é assim: estudem. Somente a cultura pode nos salvar e pode nos romper os paradigmas que a gente vive. Folheando meus livros e tudo, eu encontrei uma passagem que eu achei tão linda que eu gostaria de dizer aqui, gente, porque quando eu li, eu pensei que assim é importante dizer isso no Dia Nacional da Visibilidade Trans. E é uma citação de Guimarães Rosa, que ele fala o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E eu acredito que é isso. Coragem.